Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Sustentabilidade e Qualidade de Vida apresenta em sua programação ações com o objetivo de difundir e promover a consciência sobre o autocuidado e prevenção através de informações em diversas áreas de saúde e de práticas saudáveis, entendendo o corpo e a mente como uma unidade. A sustentabilidade, que envolve as dimensões social, ambiental e econômica, características inerentes, integram as ações que compõem este eixo, norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, Ortoservice, Hospital Ortopédico, Seibin Medicina Diagnóstica, Concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxan Degraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Para celebrar e refletir o Dia Internacional das Pessoas Idosas, iniciativa da ONU, Organização das Nações Unidas, em 1991, durante a aprovação da Resolução 46/91, visando tratar dos direitos dos idosos e criando espaços de debates sobre a importância de preservar o respeito e a dignidade dessas pessoas, o Parque Vicentina Aranha, em parceria com a Faculdade da Terceira Idade Univap, apresenta Utopia e Distopia, a cidade que temos e a cidade que queremos para envelhecer. A longevidade da população, ao mesmo tempo que se apresenta como uma conquista da humanidade, tem imposto desafios importantes. Um deles é pensar a cidade que queremos para viver e envelhecer. Entre a cidade que se tem e a que se almeja, parece haver uma distância maior que as forças sociais e coordenadas para sua superação. No entanto, as dinâmicas de reorganização da cidade e do espaço são ensaiadas em toda parte, seguindo orientações e motivações as mais diversas. As pessoas idosas também se envolvem nessas realizações, e é sobre esse potencial de transformação que nós iremos conversar durante o mês de outubro. Em 5 episódios, acompanharemos as reflexões de um grupo maravilhoso de profissionais, pesquisadoras e gente com experiência sobre o tema envelhecimento, mantendo sempre em foco que, historicamente, projetar utopias é crer que o melhor dos mundos não é apenas pensável, mas também possível, como o próprio aumento da longevidade humana nos mostra. Hoje estamos aqui na sala de leitura do Parque Vicentina Aranha, cumprindo todos os protocolos de segurança, com distanciamento, protegidas, e vamos, no primeiro episódio, falar sobre a determinação da Organização Mundial da Saúde, que desde 2018 incluiu no CID, no Catálogo Internacional de Doenças, a velhice como um indicador de doença. Portanto, esse indicador começaria a valer, agora, desde 2021. Tem um movimento no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, defendendo que isso não deveria acontecer, porque velhice não é doença. Velhice é uma fase da vida que tem características peculiares, biológicas, psicológicas e sociais, mas não quer dizer que o fato de se chegar à fase da velhice, que necessariamente a pessoa vai estar doente. Então, dizer que velhice é doença é validar a fase da velhice como inútil,
como incapaz, como sem autonomia, como sem funcionalidade. E para todas as pessoas que trabalham com pessoas idosas, que estudam sobre longevidade, sobre envelhecimento humano, e as próprias pessoas que estão vivendo a fase da velhice, podem dizer que não necessariamente o fato de se ter mais de 60, de 70 ou 80 anos, quer dizer que você vai ter alguma doença. Algumas patologias podem acometer a vida da gente em qualquer faixa etária, inclusive na faixa etária da velhice. Mas não é garantia. Isso não quer dizer que estar velho, estar velha, ter mais idade é estar doente. Então, nós queremos defender que velhice não é doença. Velhice é potencial de realização de vida. Falar de velhice é falar de possibilidades de aprendizagem, é falar de exercício de cidadania, de cumprimento de dever, de cumprimento de direito, de possibilidades de transformação da própria sociedade, né, da família. É falar de pessoas que hoje têm 60, 70, 80 anos, que continuam no mercado de trabalho, que estão iniciando uma nova profissão, que estão aprendendo outros saberes, e muitas pessoas que estão na faixa etária da velhice e que são financeiramente responsáveis por suas famílias, que ocupam também funções de administração dos seus lares, de cuidado com os seus familiares. Então, nós estamos aqui para defender que a velhice é uma fase da vida onde o ser humano tem um potencial de realização. Sobretudo, é muito importante que a gente dê visibilidade às pessoas idosas, em todas as instituições, em todos os espaços que a gente puder imaginar, desde a instituição familiar, nas comunidades, nas instituições de trabalho, nos grupos sociais, nos espaços religiosos. Pensar a inclusão da pessoa idosa é pensar não somente grupos de pessoas idosas convivendo com outras pessoas idosas, mas a inclusão da pessoa idosa é garantir espaços de participação, de decisão, de criação em todos os lugares da vida. É importante que a gente possa vislumbrar a presença de pessoas idosas em todos os lugares, em todos os espaços da vida. É muito importante também que a sociedade aprenda, né, a conviver com pessoas idosas, aprenda a cuidar de pessoas idosas, para que também os idosos e as idosas tenham a oportunidade de de experimentar a velhice. A longevidade humana é um fenômeno novo, é um fenômeno atual. Nós estamos aprendendo a envelhecer, nós estamos aprendendo a conviver com pessoas idosas agora. Esse fenômeno é um fenômeno novo para nós. Então, pensar a velhice é também defender o potencial de vida, é defender o potencial da pessoa idosa em todos os lugares. Eu gostaria de lembrar que nós estamos gravando aqui no Parque Vicentina Aranha, na sala de leitura, seguindo todos os protocolos de segurança em relação à Covid-19. Hoje nós estamos recebendo Ana Paula Ferreira, bacharel em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, professora responsável pelo curso de formação de cuidadores de idosos da Geratividade. A Ana Paula vai falar sobre memória, idosos e a cidade. Ana Paula, fala um pouco para a gente sobre a importância da memória em relação ao envelhecimento humano e em relação à organização da cidade que temos. Olá, Débora, obrigada pelo convite, obrigada, pessoal do Vicentina Aranha, pelo convite. E eu acho interessante quando a gente coloca a palavra memória e as palavras pessoa idosa na mesma frase, a gente tem uma tendência a pensar na memória fisiológica, né? No armazenamento de informações. Mas hoje a gente vai falar de outro tipo de memória, que é a memória coletiva. E a memória coletiva, ela nasce da interação do indivíduo com o seu grupo social, com o seu meio social, e assim a gente produz a memória coletiva. E é importante a gente lembrar que memória também é identidade, seja a identidade individual ou a nossa identidade social. Quando a gente fala, por exemplo, sobre um patrimônio histórico, como é o Parque Vicentina Aranha, onde estamos gravando aqui,
a gente logo entende que a gente está falando de algo que tem muito valor, um valor histórico. E é a sociedade que vai selecionar os momentos históricos e valorizar esse momento para que a gente possa eternizar, guardar, memorizar. E por isso que a gente tem que diferir história de memória. Porque a história, ela depende dessa documentação, daquilo que está escrito, daquilo que está registrado. Enquanto a memória, ela depende muito dos sentimentos. Então, quando a gente tem um acontecimento histórico, é comum que cada pessoa conte de uma maneira diferente aquela recordação. Porque a recordação nada mais é do que um momento de ressignificação ou reconstrução de uma experiência já vivida. Então, quando a gente fala de acontecimentos históricos e aquilo que a gente tem documentado, a gente está falando daquilo que foi selecionado pela sociedade para virar a história oficial. E dentro disso tudo, das pessoas que vivenciaram aquelas histórias, aqueles acontecimentos, a gente tem as memórias das pessoas que viveram aquilo e que são memórias individuais, que ficam com elas mesmas. E é nesse momento que eu quero levantar a importância das pessoas idosas para a construção da nossa memória coletiva, porque foram elas, essas pessoas idosas que estão aí do seu lado, que vivenciaram momentos e construíram a memória que se reflete na sociedade que nós temos hoje. Então, a sociedade que nós temos hoje é reflexo dessas memórias coletivas das pessoas idosas. As pessoas idosas são as pessoas que vivenciaram lutas, transformações sociais, se a gente pensar para o momento atual, outras doenças, e elas formaram e construíram juntas as memórias que a gente tem hoje como coletivas e contribuíram para a escrita da história oficial, que é a história documentada. Então, eu acho que seria interessante se a gente fizesse agora uma pergunta à pessoa idosa que está do nosso lado a respeito de quais são as memórias individuais que essas pessoas têm de momentos históricos. A gente pode até utilizar o exemplo do Parque Vicentino Aranha. Quantas histórias e quantas memórias essas pessoas têm de passeios, ou da época em que era um sanatório, ou da transformação em parque, histórias e memórias que estão guardadas com as pessoas que estão, muitas vezes, do nosso lado. E isso vale, obviamente, para qualquer momento histórico, em qualquer cidade, em qualquer parte do mundo. Quando a gente fala de memória coletiva, também é muito comum a gente utilizar, por exemplo, o dia 11 de setembro de 2001. E aí a gente fala que todo mundo sabe o que estava fazendo nesse dia, ou, para trazer para a nossa realidade, no dia do acidente do Ayrton Senna. Todo mundo se lembra o que estava fazendo naquele dia. Muitas pessoas, grande parte das pessoas, guardam na memória aspectos interessantes deste momento, que não estão registrados na história, mas a memória coletiva é a do atentado de 2001 e a morte de um grande ídolo nacional. E aí eu fico pensando quais detalhes ou quais características desse momento histórico que estão guardadas na memória das pessoas. E quanto a gente pode, a partir dessa memória, construir novas memórias coletivas, e isso incluindo a pessoa idosa. Quando a gente fala dessa memória que está guardada, que é individual, que cada um de nós temos sobre determinado evento, eu acho interessante a gente pensar. A gente pode dizer, Ana Paula, que as pessoas idosas construíram a sociedade que a gente vive hoje, né? Assim, qual seria o papel fundamental, a contribuição que elas tiveram? Porque hoje a gente vislumbra de muitas conquistas, né? Na vida social, em todas as áreas, na área da saúde, na área da tecnologia, até mesmo no planejamento urbano, na organização de uma cidade, né? Então, se a gente for pensar, tudo que nós temos e usufruímos hoje, essa memória que é
construída, ela foi construída pelas pessoas idosas, não é? Não é fundamental a participação delas? Exatamente. E eu penso nessas características da memória individual que não foram registradas na história. E uma maneira que a gente tem para trazer à tona essas memórias, e eu acho importante a gente dizer o seguinte, quando a gente faz uma recordação de uma memória, quando a gente traz à tona uma memória, a gente consegue ressignificar aquele momento e a gente consegue reconstruir uma experiência vivida. Então, eu penso que hoje nós vivemos uma sociedade que é tida como a sociedade do cansaço. Então, quando a gente fala sobre ouvir histórias, muitas pessoas falam o seguinte: mas meu pai conta essa história muitas vezes. Minha avó já contou essa história muitas vezes, o meu tio, o meu avô. É importante a gente entender que, para nós, ouvintes, parece a mesma história. Mas a pessoa que conta, cada vez que ela faz esse resgate dessa memória, ela está resgatando não só a experiência, mas uma identidade de um tempo passado. Então, cada vez que a pessoa recorda uma memória, ela está também ressignificando. E é essa ressignificação que faz com que a gente transforme a sociedade. Então, cada vez que a gente relembra fatos, memórias, a gente consegue ressignificar aquele momento e ressignificar valores, crenças, padrões, estigmas. Então, eu penso assim, mesmo com essa sociedade que não consegue ouvir as pessoas idosas, eu faço um convite para que as pessoas escutem, por exemplo, nesse momento atual, como está sendo, como é para a pessoa idosa, esse momento pandêmico em que o preconceito em relação à velhice ficou tão evidente. Como elas estão se sentindo, como elas se sentiram, quando em todos os telejornais a gente ouvia, só vai morrer velho. E também, mais recentemente, com essa possível inclusão da velhice na classificação internacional de doença, como as pessoas idosas, agora, nesse momento, estão se sentindo, porque é essa memória coletiva que a gente está construindo agora para o futuro. Então, a partir de agora, a partir desse momento, é que a gente vai ter uma memória coletiva sobre envelhecimento e velhice. Provavelmente, as pessoas que estão aqui, adultas hoje, daqui a 100 anos, elas não estarão aqui para contar a história. Então, uma forma de como foi a pandemia, no caso. Então, uma forma da gente fazer isso é por meio de registro, a gente pode fotografar, a gente pode escrever, mas uma outra maneira é através da história oral, tão importante para as pessoas idosas, A história oral, contar como foi, contar uma memória, contar uma experiência. Então, a gente tem agora essa possibilidade de estar recontando e criando memórias coletivas desse momento atual. E eu acho interessante, Débora, que eu fiquei pensando sobre isso. O que a gente tem hoje de representação social da velhice e do envelhecimento foi construído ao longo dos anos pelas pessoas idosas de hoje. E a representação social de velhice e envelhecimento está sendo construída, a partir de hoje, para as gerações futuras. E, nesse sentido, eu queria evocar, eu acredito até que você falou em alguma parte da sua fala, da sua explanação, sobre a família, do potencial da família. Eu faço algumas ressalvas quando eu falo sobre a família, porque eu acho que a gente não pode romantizar a família, porque a família é um espaço de conflito, de violência, de expectativas não correspondidas, mas nesse caso específico, a família é potencial. E eu estou falando aqui da nossa família nuclear, convencional, estou falando da família com outros arranjos e também estou falando da família escolhida, tão importante para as pessoas idosas da comunidade LGBT, aquelas pessoas que você escolhe para conviver. E é na família, essencialmente, que a gente cria as nossas memórias. É na família que a gente tem a oportunidade de ouvir as histórias orais, principalmente das pessoas idosas. E é a família que é um terreno de potencial
para o fortalecimento das relações intergeracionais, né? O avô, a mãe, o pai, passando a história para frente com os filhos, com os netos. Você tem razão. Eu acho que é muito importante a gente não romantizar nenhuma instituição e não romantizar nem a própria fase da velhice, né? A gente envelhece o que a gente tem potencial de desenvolvimento, de aprendizado, mas nós sabemos também que não necessariamente os vínculos são construídos de uma maneira afetiva, né? Com afetos bons. A gente sabe também que às vezes os legados que são passados dentro da própria família, entre as várias gerações, são legados de violência, de desrespeito, e infelizmente isso pode acometer, ali, comprometer o cuidado da família em relação aos seus idosos no futuro. Mas tem também esse lado da passagem dos legados do ponto de vista da ética, né, dos princípios, dos valores, e também do aprendizado para conviver com essa diversidade que você está falando, né, Ana Paula? Exatamente. E assim como você, eu tenho muita cautela para falar em relação à família, por conta disso tudo que você disse. Mas também acredito que o potencial, não só para o legado e para a transmissão das memórias familiares, mas também dessa memória histórica. Então, faço o convite para perguntar para as pessoas idosas com as quais você convive sobre momentos históricos que elas vivenciaram e o que da memória delas individuais ficou de fora da história. Né? O que elas vivenciaram, pode ser até pelo próprio Parque Vicentina Aranha. O que as pessoas da casa de vocês sabem da história do parque que ficou fora da história, né? Que faz parte só da memória individual de cada uma. E quando a gente pensa na família, eu penso na família como microcosmos, né? E ali a gente tem esse potencial de valorização, mas que a gente amplie isso para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa comunidade, nas escolas, por que não nas redes sociais de maneira virtual, ampliando e fazendo ecoar tanto a importância da pessoa idosa quanto a importância da pessoa idosa na construção dessa nossa memória coletiva. E só para encerrar, eu fiquei pensando, se a gente está pensando agora, no hoje, é interessante a gente ouvir as pessoas idosas sobre os momentos atuais, sobre os momentos históricos, para a gente poder entender essa nossa memória coletiva e também entender um pouco da história. E se a gente for projetar para o futuro, a gente agora está construindo essa memória coletiva para o amanhã. Então, o que dessa vida agora, do que eu estou experimentando, do que eu estou vivenciando, do que eu estou aprendendo, eu quero levar para o amanhã. E só para finalizar, Débora, quando eu comecei a pensar sobre a temática, me veio automaticamente a música do Belchior, né? Eternizada na voz da Elis Regina, e como nossos pais, nessa parte da música que fala, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E o novo sempre virá, mas ele só pode existir se existir o velho. Né? E, então, a gente precisa unir essas duas pontas. Né? O novo só vem se existir o velho, se existir o passado, e é o passado que conta aquilo que a gente pode levar para o futuro. Muito bem, querida. Muito obrigada, viu, pelas suas palavras, pela sua participação. Inclusive, gostaria de dizer que sobre esse tema memória, nós teremos durante o mês de outubro, aqui no Parque Vicentina Aranha, a exposição da oficina Cartografias Emocionais, uma experiência intergeracional em São José dos Campos. É a exposição de mapas que foram construídos a partir de uma aproximação entre estudantes da graduação do curso de arquitetura da Univap com idosos da Faculdade da Terceira Idade, recontando a história de São José dos Campos por meio de uma oficina de cartografia. E o resultado dessa oficina foram vários mapas lindos da cidade de São José dos Campos, construídos pelos idosos e por esse grupo de jovens estudantes. Muito obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço. Ótimo dia para você.